boa tarde. Boa tarde para você também, Rosimar. Vamos começar mais um estudo? Vamos aproveitar então, convidar a todas e todos que estiverem também acompanhando a nossa gravação pelo canal do YouTube, para fazermos juntos a nossa prece inicial. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudos, agradecemos aos espíritos amigos que estão coordenando os trabalhos de nossa casa, orientando, direcionando, principalmente os nossos estudos. Queremos rogar a Maria, nossa Mãe Santíssima, que possa envolver os estudos desta tarde de quinta-feira, trazendo a intuição e o preparo necessário para a compreensão dos estudos desta tarde. Agradecemos o nosso querido Leon Denis, esse espírito amigo que se dispôs a trazer para todos nós que quisermos conhecer um pouco mais da doutrina espírita, essa obra tão grandiosa, de forma tão compreensível para os nossos aprendizados. Muito obrigada. Que Deus possa permitir que esse campo vibracional se expanda cada vez mais, trazendo paz, saúde, harmonia para cada lar que está agora conectado a esse estudo das obras do Leon Denis. Que assim seja. Que assim seja. Então, nessa tarde de quinta-feira, do dia 2 de novembro de 2023, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4 do romance Giovanna, do nosso querido Leon Denis. Na semana passada, a gente iniciou esse capítulo, conversamos um pouco sobre os ciclos da vida, sobre as relações afetivas, os nossos compromissos, né, individuais e enquanto família. E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. Tem bastante coisa nesse capítulo para a gente aprender. Então, eu vou começar aqui lendo. Se você quiser falar alguma coisa, se quiser comentar, você pode ir interrompendo, tá? Tá bom. Então, nós vamos continuar a partir da página 58, é o penúltimo parágrafo. Em vão, a noite tentava abarcá-los. Eles lutavam com ela, mas seu véu passou, enfim, sobre esses cumes soberbos. Os últimos clarões apagaram-se. A noite triunfava, sozinha, iria reinar até a aurora. Nesse momento, um concerto argentino elevou-se nos ares. Em todas as cidades, os sinos repicavam. Era o Ângelus, a prece do anoitecer. O sinal que desperta em todos, no pescador do lago, no lenhador da floresta, no pastor da montanha, o pensamento de Deus. Giovanna e Maurice, sonhadores recolhidos, observavam esse majestoso espetáculo. Ouviam o som melancólico dos sinos, seguiam com o olhar as belas estrelas de ouro, emergindo das profundezas do céu para subirem lentamente, em legiões compactas, rumo ao zênite. A poesia dessa noite enchia suas almas. Suas bocas estavam mudas, mas seus corações confundiam-se num encantamento profundo. Maurice foi o primeiro a romper o silêncio. Giovanna, disse, você pensa por vezes nessas esferas luminosas que se movem no espaço? Já se perguntou se elas são como nossa Terra, mundos de sofrimento, habitados por seres materiais e atrasados, ou se almas mais perfeitas lá vivem no amor, na felicidade? Muitas vezes, respondeu ela, visitei esses mundos. Protetores amigos invisíveis arrastam-me,
quase todas as noites para essas regiões celestes. Assim que fecho os olhos, um grupo de espíritos de longas vestes flutuantes, de frontes brilhantes, envolve-me. Eles me chamam. Vejo minha própria alma que, como eles, desprende-se do meu corpo e o segue. Com a rapidez do pensamento, atravessamos espaços imensos, povoados de uma multidão de espíritos. Por toda parte, oceanos de vida desenvolvem suas perspectivas sem limites. Por toda parte, retina encantos harmoniosos de uma suavidade desconhecida na Terra. Percorremos esses arquipélagos estelares, essas esferas longínquas, bem diferentes do nosso globo. Em vez de matéria compacta e pesada, muitas delas são formadas de fluidos leves, de cores brilhantes. Enquanto os hóspedes da Terra arrastam-se penosamente na superfície de seu planeta, os habitantes desses mundos, de corpos sutis, aéreos, elevam-se facilmente, planam no espaço circundante. Eles agem sobre esses fluidos leves e coloridos que compõem o cerne de suas esferas. Dão-lhes 1000 formas, 1000 aspectos diversos. São palácios admiráveis de colunas ofuscantes, de inumeráveis pórticos, templos de cúpulas gigantescas, ornados de estátuas, pilastras de gás, cujas muralhas transparentes deixam passar o olhar. De toda parte elevam-se construções prodigiosas, asilos da ciência e das artes, bibliotecas, museus, escolas colossais, sempre invadidos por multidões. O ensino é lá ministrado sob a forma de quadros luminosos e cambiantes. O linguajar é uma espécie de música. Rosimar, vamos dar uma paradinha? Sim, vamos. Porque tem muita coisa para a gente comentar aqui, né? Você vê, né, que quando o Maurício vira para ela e fala, pergunta, né? Giovana, você pensa por vezes nessas esferas luminosas que se movem no espaço? Já se perguntou se elas são, como a nossa Terra, mundos de sofrimento, habitados por seres materiais e atrasados, ou se almas mais perfeitas lá vivem no amor e na felicidade? Quer dizer, quanta coisa a gente tem para falar desse parágrafo, que a gente começa aqui, né? O que leva essa pergunta do Maurício? A quantidade de mundos habitados que tem na nossa galáxia. Então, eu tenho aqui Ricardo, enquanto você abre aí, eu posso só fazer um comentário antes um pouquinho dessa parte que você leu? Pode. É bem rapidinho, não vou me estender nele não, porque eu acho que é muito importante isso que você vai trazer. Eu achei muito interessante quando eles... Primeiro que essa forma do Leon Denis escrever, né? Descrever as coisas ainda me emociona muito, né? Então, quando ele vai falar dos dois ali, observando aquela paisagem toda, né? E ele vem falando da questão do Ângelus, né? E eu só queria trazer rapidamente uma questão aqui que eu acho tão interessante, né? Não sei, até queria ouvir sua opinião também a respeito disso. Primeiro que, para mim, foi poético, né? A forma como ele trouxe
essa simbologia da oração do Ângelus, né? O que é essa oração do Ângelus, né? As religiões, de uma forma geral, principalmente o catolicismo, tem por hábito fazer uma prece no horário das 18 horas. Não só a gente fala das 18 horas, mas tem 3 momentos do dia que eles fazem essa prece, mas principalmente nesse horário, que é o horário em que a gente aprende, né, que o anjo Gabriel comunicou a Maria que ela receberia Jesus no seu ventre, né? Então essa oração, ela é tão significativa e independente da nossa crença, da nossa fé, a gente sempre teve contato de alguma forma com essa prece, né? Eu vou trazer uma questão minha, que é pessoal, né? Acho que a gente pode trazer alguns exemplos nossos, eu acho que isso não atrapalha, né? Quando eu era bem novinha, né? Eu morava num local que era um bairro aqui de Juiz de Fora, né? E a minha família era católica e os meus vizinhos eram católicos, né? Era rara a exceção de quem não seguia o catolicismo. E dentre essas pessoas, eu tinha uma madrinha. E era muito interessante porque eu aprendi algumas coisas com ela, sabe? E uma das coisas, até hoje eu me emociono quando eu lembro disso, né? Ela tinha por hábito ouvir a oração das 18 horas, porque tinha uma rádio em Juiz de Fora que transmitia essa oração. Ela era linda e ela sempre me colocava perto dela para a gente acompanhar juntas. E é muito interessante porque ficou muito marcado isso em mim. E quando a gente foi fundar o Centro Espírita, né? A gente pensando o nome, orando, pedindo uma intuição, e veio, né? Fraternidade Maria de Nazaré. E o grupo todo acolheu esse nome, né? E eu fiquei muito emocionada, porque me remeteu a esse período em que a gente fazia essa oração, né? E o que significa para a gente essa oração das 18 horas? Para a gente, que eu digo, para nós espíritas, né? A gente tem algumas obras que vão falar um pouco. Eu não vou ler aqui, mas eu queria deixar como a título mesmo de referência, né? Como a gente já disse, para quem quiser ler, né? Então, tem o Anuário Espírita do ano 23, o Anuário número 23, e tem lá um texto, né? Notícias de Maria, na página 13, eu não sei se faz diferença a edição, que fala também sobre essa questão, né? E no livro Memórias de um Suicida, na primeira parte, tem 2 itens ali, né? Um se chama Os Réprobos e o outro se chama No Hospital Maria de Nazaré. E aí, esses itens, né? A gente vai lendo e a gente vai compreender melhor. Tem um trecho ali que ele é muito bacana, né? Porque ele vai narrar o sofrimento dos suicidas e ele vai trazer o resgate de algumas almas sofredoras no Vale dos Suicidas. E essas almas, elas eram acolhidas pela Legião de Maria. E eles fazem esse trabalho próximo desse horário, das 18 horas. Então, essa prece também para nós é muito importante, porque ajuda esses espíritos a fazerem esse trabalho tão grandioso, né? Que é ajudar esses espíritos sofredores. E só para encerrar, né, para você trazer aí essa questão que você vai trazer também, que é muito importante, a gente escolheu o domingo às 18 horas para a gente fazer o nosso momento da palestra na nossa casa espírita, pensando também nessa conexão com Maria e com esse grupo, né, da Legião de Maria, que a gente possa ajudar de alguma forma, enquanto a gente está envolvido
nesse momento da palestra, que a gente possa ajudar com as nossas vibrações, nesse trabalho tão grandioso que é de resgatar esses espíritos sofredores, né? Interessante isso que você falou, Rosimar, dessa questão do Ângelus aí, né? Aí a gente, quando ele fala que todo, né, o lenhador da floresta, o pescador do lago, o pastor da montanha, eles se unem ali com o pensamento de Deus. Então isso é tão bacana, isso que você trouxe, que eu imagino a vibração que é, neste momento, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, que a gente sabe, essa rádio ainda existe, e ela ainda faz, eu acho que é o Ave Maria, que é às Isso. 18 horas, ainda tem essa rádio que faz, eu não sei falar para você qual que é. Aí eu fico imaginando a vibração que fica a nossa cidade nesse horário, nesse momento. Todo mundo, a maioria entra em prece. Não importa a religião, se é católica, se é protestante, se é Espírita, né? espírita, evangélica, é uma união de numa prece que muda totalmente a vibração do local. Muito bacana. Eu tinha lido, eu ia comentar e acabei passando direto. Ainda bem que você trouxe aí. Então, voltando lá à questão eu vou começar a falar, Rosimar, se você quiser que eu parar, me interromper para você falar também, você pode interromper, porque aí você vai me ajudando a comentar. Então, nessa questão da pluralidade dos mundos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele perguntou aos espíritos, na questão 55, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Quer dizer, o Maurício perguntou para a Giovana o que ela achava disso, né? E ela respondeu, Uhum. a gente vai dando continuidade. Aí os espíritos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Eu vou fazer. O Kardec faz um comentário aqui, ó. Deus povoou os seres vivos nos mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, claro, né? Como é que pode a galáxia nossa aqui que nós estamos aqui, na Via Láctea, vamos imaginar, é uma infinidade de astros que a gente conhece os planetas agora. Eu não acredito que os cientistas ou os estudos cientistas ou a astronomia, ela já está no ponto limite dela. Eu acho que isso vai crescer mais, vão descobrir coisas. É assim, inadmissível você não acreditar que existe outros mundos habitados. E os espíritos vêm confirmar isso para a gente, falando que sim,
até um pouco assim, abusando um pouquinho da inteligência nossa, que é falar assim, não acredito que vocês vão pensar que não existe outro mundo. Por que a Terra só? Que egoísmo é esse de pensar que é só a Terra, né? Você quer falar alguma coisa? Não, isso que você está trazendo, eu estava até buscando aqui, né? Porque tem uma passagem do Evangelho de Jesus, né? E tem também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dizendo sobre isso. Eu estava até buscando aqui, só para eu não perder as palavras como elas estão, né? Então, lá em João, no capítulo 14, no versículo 2, Jesus já dizia, né? Porque as narrativas dos evangelhos são, na verdade, as palavras de Jesus, né? Ele falava: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, Jesus já falava com a gente, né? Que nós aqui não é o único lugar de uma existência física, e nem muito menos de uma existência evoluída. Aqui, vamos dizer, a gente está no início da etapa evolutiva, né? A gente acabou de sair do primitivismo para adentrarmos uma nova. A gente acabou, não, né? A gente saiu do primitivismo, entramos numa nova etapa que é de provas e expiações, e estamos caminhando aí para uma nova possibilidade, né? Da gente se relacionar nesse movimento evolutivo que a gente faz, né? E É aí, lá verdade. no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei se você vai trazer essa questão, né? Se você for, fica à vontade, que aí a gente só vai comentando. Uhum. No capítulo 3, eu não sei se você vai falar sobre isso. Não, pode falar, eu ia falar, mas pode falar. O item 2, né? Exatamente, Pode falar pode você. falar então, a gente vai comentando Não, junto. complementa, você já começou, pode falar, pode falar. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente tem um capítulo, que é o capítulo 3, onde o título dele é Há muitas moradas na casa de meu pai. E no item 2, que é esse que você citou, o que Kardec vai trazer para a gente, né? Que há diferentes estados da alma na erraticidade. Ou seja, quando a gente está no mundo espiritual, tem diferentes estados de estarmos, né? Mas, mesmo assim, há muitos lugares onde podemos reencarnar, não é só na Terra. Então, ele vai começar dizendo assim: olha, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E aí o capítulo vale a pena dar uma lida nele, né? Porque Kardec vai trazendo aqui muitas orientações e mais à frente, no item 3, ele vai falar diferentes categorias dos mundos habitados. E esse item, né, esse subtítulo do capítulo, ele tem alguns itens onde Kardec vai explicando, né, quais categorias são essas. Então, só para a gente ter um exemplo, né, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, aqui é bonito que ele vai discorrendo, né, sobre essas questões. Então, vale a pena a gente deixar essa indicação aí também, né? Porque aqui a gente vai entender quais são essas muitas moradas e como é que cada um vai adentrando ou vai pertencendo a esses mundos diferentes que são habitados. Então, continuando a questão da pluralidade dos mundos, na questão 56 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos: é
a mesma constituição física dos diferentes globos? Aí os espíritos respondem: não, de modo algum se assemelham. Continuando, a questão 57. O Kardec pergunta aos espíritos: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tenham organizações diferentes, os seres que os habitam? A questão está falando mais ou menos disso que você acabou de falar. Aí os espíritos respondem: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Quer dizer, então são diferentes. Existe a forma de viver naqueles mundos. Questão, dando continuidade, tá, gente? Questão 58, depois a gente fala mais um pouco, a gente comenta mais um pouco. 50, Livro dos Espíritos. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Aí os espíritos respondem: pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Quer dizer, então eles já estão falando outra vez aqui a questão da, do nosso egoísmo de achar coisas que só acontecem aqui na Terra. Que a gente ainda vai descobrir muito mais coisas, igual eu falei, a ciência, a astronomia, né? Eles vão descobrir tantas coisas que a gente nem imagina que existam. Quer dizer, a gente não sabe nada, a gente sabe pouquíssimas coisas, né? E eles vêm ensinando para a gente aqui tudo isso, né? O Kardec na codificação, ele mostrou, você entende tudo, é muito didático as obras do Kardec, né? A codificação. Deixa eu só... Se quiser falar alguma coisa, Rosemar. Até complementando um pouco isso que você está trazendo, né, que é tão importante, né? A gente vai olhando e a gente pode estar se perguntando, mas como que a Giovana foi nesses mundos, né, que ela está descrevendo aqui? E ela traz essa descrição, né? Ela fala assim, quando o Maurício pergunta, né, você pensa que essas esferas luminosas que se movem no espaço, se ela pensa por vezes nessas esferas, né? Já se perguntou se elas são como na Terra, mundos de sofrimento, habitados por seres materiais? Ela vai falar assim, muitas vezes eu visitei esses mundos, né? Então, quando a gente vai ver aqui no capítulo 3º, né, onde vai falando dessas muitas moradas, tem um item aqui, deixa eu só ver se eu acho aqui. É o item 5 desse capítulo, que vai falar assim: olha, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam um grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Com certeza, a Giovana ainda não faz parte desse grupo de espíritos puros, né? Que como a gente viu... Opa, acho que falhou um pouquinho aqui.
como a gente viu, Falhou, já voltou. como a gente viu no estudo anterior, a gente tem as classificações dos mundos, né? Então a gente tem aqueles mundos que são criados para as primeiras encarnações, então são aqueles mundos que, né, são onde vivem os, os, os primeiros movimentos de um espírito, que são chamados de mundos primitivos. A gente tem os mundos de provas e expiações. A gente já até falou um pouco sobre isso, né? Os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes, e os mundos celestes divinos, né? Que são onde habitam esses espíritos puros, né? Com certeza, a Giovana ainda não está nesse grau, mas ela também não é um espírito mais preso à Terra. Então, como eles disseram aqui, ninguém está aprisionado àquele mundo onde vive. Na verdade, a gente está em transição constante. Se a gente evolui, a gente vai para outros mundos melhores. Se a gente paralisa, a gente permanece no mundo que a gente está. Então, se a gente evolui, por exemplo, a gente vai passar para esse mundo de regeneração. Se a gente está parado no tempo, não está buscando a nossa evolução, com certeza a gente vai ser convidado a retornar ao mundo de provas e expiações, lá talvez na sua forma mais elementar de formação. Né? Então, quando a gente fala, a gente não vai voltar mais para um mundo primitivo, onde não tinha nada, né? As coisas elementares estavam sendo descobertas. Se a gente já adentrou o mundo de provas e expiações, a gente vai voltar para esse mundo se a gente não conseguir fazer o movimento evolutivo. Mas a gente vai voltar no mundo de provas e expiações com as dificuldades que a gente já vivenciou e que não precisaria vivenciar mais. Vou dar um exemplo. Hoje nós estamos aqui fazendo esse estudo de forma virtual, cada um no seu lar, cada um no seu tempo, amparado por essa pleiade de espíritos que abre esse campo vibracional gigantesco que é a rede através da internet. Se isso foi permitido por Deus, é porque iria nos beneficiar de alguma forma. A forma como nós usamos é que vai dizer do bem ou do mal que ainda existe em nós, e não propriamente o objeto usado, né? Então, a gente já está aqui e quão pouco tempo foi para que a gente tivesse dado esse salto quântico dessa forma de comunicação, né? Então, talvez se a gente permanecer na nossa rebeldia, querendo continuar no mundo de provas e expiações, a gente vai ter que voltar num mundo onde não tem mais essas facilidades. Vão ser ainda descobertos. É um mundo de provas e expiações como a gente já vivenciou, né? Sem máquina de lavar, sem esses recursos todos aí. Porque o mundo de provas e expiações é assim, né? É o lugar do aprendizado. Mas a gente não precisa disso mais. A gente tem condições já de evoluir. Então, eu estou falando isso tudo porque a Giovana fez passeios aí, em várias localidades. Mas, provavelmente, ela foi em mundos que eram permitidos por Deus para ela estar, de acordo com o grau evolutivo dela, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente entender isso, que nós estamos mergulhados num fluido que se chama fluido cósmico universal. E a gente está imerso nesse fluido, né? E esse fluido, ele é alterado de acordo com as necessidades de cada mundo e de cada ser
que vive nesse mundo. Então, quanto mais evoluído é o ser, ele pode vir a um mundo menos evoluído, como parece ser o caso da Giovana, mas a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Ele pode vir, mas ele tem que estar com uma. Como é que a gente vai falar? Com uma vestimenta apropriada para esse mundo. Porque nos mundos mais evoluídos, o fluido ele é mais etéreo, ele é menos grosseiro. Então, assim, ele é um fluido mais leve, vamos dizer assim, para a gente falar na nossa linguagem, né? Então, cada mundo tem um tipo de fluido que é necessário para que esse mundo exista e para que os indivíduos que ali vivam também tenham condições de estar ali. Então, o fluido cósmico universal ele é um só, mas ele é alterado várias vezes, né, de várias formas, para constituir esses mundos. Então, a Giovana provavelmente ela está num grau mais evoluído e por isso ela consegue fazer essas viagens fora do corpo, no desdobramento, né, durante o sono, para visitar esses outros mundos com esses espíritos mais evoluídos também. Verdade. A gente tem que colocar também, Rosimar, para o pessoal que está iniciando, ou essa questão dos mundos, esses mundos, né? Não sei se você já falou aí, não tô, eles evoluem também, igual o espírito evolui, os mundos evoluem, né? E a Terra está passando agora de um mundo de provas e expiações, para nós espíritas, né? De um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Está havendo um progresso da Terra. Quer dizer, então existem, esses mundos são vários tipos, mundos elevados, mundos de espíritos puros, né? Existem os mundos primitivos, onde que Deus, ele trabalha até hoje ainda, ele cria espíritos, e esses espíritos são criados simples e ignorantes, e eles ainda precisam do mundo primitivo para eles irem aprendendo e evoluindo, para chegar a outros mundos, sempre galgando outros mundos. É importante falar isso para o pessoal entender essa questão da pluralidade dos mundos. Por quê? Né? Para quê? Não, Deus faz tudo perfeito. Ele não fez nada, igual eu li aqui, de inútil, coisa que não serve para nada. Deus não fez isso para a gente ficar aqui na Terra recreativamente, olhando aqui as coisas bonitas. Não é nada disso. Tudo tem sentido. Não tem nada que se perde. Tudo faz parte, né, da obra de Deus, né? Então, continuando, porque a gente vê, fala assim, mas a Giovana, peraí, o que ela foi? Como é que ela faz? Que privilégio é esse de pegarem ela e levarem ela para outros lugares? Por quê? Por que não com o Maurício? O Maurício não sabe nada, não sabe, está sempre perguntando, né? Não é que ele não sabe nada. Ele pode ter aquilo dentro dele, mas que ainda não é igual a Giovana. A sensibilidade dele é diferente da Giovana. Então, nós vamos passar agora para a parte do sono, da emancipação da alma, né? É o jeito que a Giovana sai para visitar esses outros mundos, igual você falou aí. Então, só eu ver aqui. O Kardec, numa revista espírita de dezembro de 1858, o Kardec ele fez a codificação com o Pentateuco, com os 5 livros, e depois tem obras póstumas, que foi a mulher dele que publicou esse livro, com anotações que ficaram lá, que não deu tempo dele fazer.
ele escreveu 12 revistas espíritas, que ele fazia os comentários depois que ele já tinha escrito as obras. E nessa revista espírita, de dezembro de 1858, ele fala sobre o sono. Olha bem o que ele fala. O sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que, de maneira definitiva, nos encontraremos depois da morte. Os espíritos que rapidamente se desprenderam da matéria por ocasião da morte tiveram sono inteligente. Esses, quando dormem, reencontram a sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e com eles se instruem. Trabalham até em obras que, ao morrer, acham acabadas. Um momentinho só. Isso, mais uma vez, deve ensinar-nos que não devemos temer a morte, pois que morremos todos os dias, conforme disse um santo. Então, voltando aqui, a questão 400 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: o espírito encarnado... Questão, Ricardo, falhou aqui para mim. Questão 400 do Livro dos Espíritos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Aí eles respondem, os espíritos. É como se perguntasses se o encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Então, essa questão da nossa evolução, a gente quer sempre sair do nosso corpo. O Kardec fala na Revista Espírita do sono, né, que a gente se desprende. Né? Mais para frente aqui tem outra questão que vai esclarecer mais. Então, o espírito está sempre querendo sair daquele corpo, porque sempre o corpo ele é pesado para o espírito, é um envoltório que ele está ali porque ele tem que estar na Terra, igual a gente já falou, tendo essas atribulações, para quê? Para evoluir. Então, é necessária a encarnação para a evolução. Aí, na questão 401, o Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, isso é o que acontece com a Giovana quando ela fala para o Maurício que ela, quantas vezes eles vêm e buscam ela, né? Espíritos superiores que ela fala, mais evoluídos, que levam ela para conhecer vários mundos, que igual a Rosimar já falou, que não é todos os lugares que é permitido certos espíritos irem, né? Em outros mundos mais elevados, vai depender da evolução, isso tudo nós vamos aprender mais para frente. Então, é dessa forma que a Giovana, ela sai do corpo dela na hora do sono e visita esses mundos, igual ela está falando aí, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Rosimar? Eu acho bem interessante, né? Fiquei aqui pensando enquanto você estava trazendo essas questões, né? Porque a gente tem as obras do André Luiz e a gente fala assim que André Luiz foi um precursor, né? Um pouco para trazer essa questão do mundo espiritual, né? Mas a gente vai vendo, né? Como que Leon Denis já trazia isso, né? Mas eu acho que são pouquíssimas pessoas que leem esse romance. Às vezes, quando a gente vê assim falar de um romance, né? E aí é uma questão também que a gente precisa trabalhar isso muito, né? Enquanto movimento espírita, às vezes a gente cria um distanciamento, achando que os romances às vezes não são obras onde a gente vai ter esse nível de conhecimento, né?
E a gente está vendo aqui, através dessa obra, o quanto que Leon Denis trouxe questões, né? Questões importantes sobre a vida no mundo espiritual. Porque quando a Giovana vai para esses lugares, ela traz também percepções de como são esses lugares, né? Então ela vai falando, olha, são lugares mais, onde eu vou, são lugares menos grosseiros do que a Terra. Aqui as pessoas têm que andar com esse corpo pesado, igual você trouxe, né? Essa vestimenta ainda grotesca. Lá não, lá tudo é mais leve, mais sutil. Então, olha, ela vai trazendo informações importantes, né? Desses mundos. E aí ela fala assim, olha, de toda parte elevam-se construções prodigiosas, asilos da ciência e das artes. Então, quer dizer, nesses mundos, a evolução é em todos os sentidos, né? Até os tipos de construções são mais grandiosas, mais bem elaboradas, né? Então, ela vai falando de bibliotecas, de museus, escolas, sempre invadidos por multidões, né? O ensino é lá ministrado sob a forma de quadros luminosos e cambiantes. Então, assim, mais para frente ela vai trazer algumas questões, mas assim, aqui ela já traz uma ideia, né, de como é estar nesses mundos mais evoluídos. Até a forma do ensino lá, que para nós aqui já está ultrapassada, já está estressante, né? A gente vê nossos jovens não tendo mais motivação, né, para essa coisa tão importante que é se debruçar sobre a educação, né, sobre conhecimentos, mas porque o ensino está defasado, né, tá ainda quase lá do início, né, aquela coisa arcaica, né, então ela vai falando, até nisso é diferente, né, e aí a gente vai vendo assim, como você disse, né, são vários mundos. Então, por exemplo, não é a Terra que é o planeta de provas e expiações. Ah, quem for um espírito que tiver nesse grau evolutivo vai para a Terra. Não, nós temos vários mundos que são de provas e expiações, como nós temos mundos que são regeneradores. Essa questão que você traz, né? Jesus falou, olha, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, dizendo que nós estamos aqui, a evolução ela se dá através desse trabalho constante, que é o trabalho da nossa transformação íntima, mas é também um trabalho de construção. Quando Jesus traz isso, ele fala com todas as palavras o quanto que o trabalho é importante para a evolução do espírito, né? E aí a gente tem quantas galáxias, né? Agora a ciência evoluindo, vai se descobrindo aí, né? Que é um mundo infinito de possibilidades de mundos habitados, né? E aí, como cada mundo ele é formado pelo fluido cósmico universal alterado para as necessidades desses mundos, é claro que a gente às vezes pode se perguntar, né? Mas se todos os mundos são habitados, por que a ciência ainda não descobriu que tem vida em Marte, tem vida em Júpiter, tem vida fora do planeta Terra? Porque nesses lugares os fluidos são diferentes. Os tipos de espíritos que ali vivem também têm uma formação diferente, talvez a forma é diferente. Então, assim, não é tão simples, né? A gente fazer essas deduções e dizer que não existe vida só porque a gente não consegue ver com esses olhos da Terra, né? Porque nas construções de Deus são infinitas as possibilidades, né?
Rosimar, e a gente tem que entender que há pouco tempo atrás a gente achava que só existia essa galáxia. E hoje a gente sabe que existem, mas muita, que a gente não consegue nem falar em números, né? 1.000, 2.000, não. É infinito isso aí. Então, a gente tem que entender também que existe a evolução dos mundos e que essa, igual a gente passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, isso aí levou uma etapa de tanta coisa mudando, de tanta. Que, por exemplo, o que eu quero falar é o seguinte: por exemplo, a Giovana pode ter ido em mundos que ainda estava em etapa de evolução, né? Porque existe mundos. Como é que fala? A gente começa. Existe quais as categorias dos mundos, né? Segundo o Espiritismo. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, é o que nós estamos entrando ainda, nem passamos, nós estamos em transição, passando para um mundo de provas, um mundo de regeneração. Existem os mundos ditosos, mundos celestes ou mundos divinos, né? Esses mundos celestes são mundos divinos também. Então, imagina isso. A Giovana pode ter sido permitido para ela chegar num mundo que para ela é fantástico. Mas imagina os outros. Ela pode ter ido num mundo que está em transição ainda, e ela já conhece, porque ele narra tanta coisa que ela falou aqui, que ela vê, são coisas que para ela, no momento, no momento evolutivo que ela está, é assim, coisa do outro mundo, né? Igual a gente, nas reuniões mediúnicas das casas espíritas, a gente ouve os espíritos falando do mundo, né, do mundo espiritual, que é uma coisa, nos livros de André Luiz, que é uma coisa fabulosa. Né? Tem mediunidades que as pessoas não têm que ser chamadas para retornar ao corpo quando emancipa, porque numa reunião mediúnica também a alma pode se emancipar, mas sempre ligada ao cordão fluídico, que a gente ainda vai falar mais para frente, ou talvez em outros estudos de outros livros do Leon Denis. Né? É muito interessante isso. Cada vez vai ficando melhor e mais interessante. Quanto a isso, você tem mais alguma coisa a falar da pluralidade dos mundos? A pluralidade dos mundos, é muita coisa para a gente falar. Existe tudo. Existe a densidade, existe o perispírito daqueles que já habitam diversos tipos de mundo. Quer dizer, a gente aqui, igual você falou, o corpo da gente é uma coisa tão grotesca, mas os outros mundos, a coisa é mais sutil, é mais etérea, é mais, como é que fala? A densidade fluídica é diferente. É menos denso, né? Exatamente. Eu acho que a gente hoje pode ficar por aqui, né? Porque na semana que vem ela vai trazer outras características desses mundos que ela visitou. Né? É isso que eu estou achando bacana, porque uma obra, né, do final do século XIX, trazendo essas informações tão ricas, né, para a gente, e a gente vai continuar na próxima semana falando da pluralidade dos mundos habitados, né? Porque, igual você falou, tem muitas questões que a gente precisa ir tratando. Aqui a gente deu essa pincelada, né? Mas tem mais coisa que a gente vai trazer também. E ela vai continuar trazendo características desses mundos que ela visitou. Isso é importante para quê? Né? Não sei o que você pensa disso, mas quando eu fui lendo, eu tenho isso muito em mim, sabe? Há muito tempo que eu penso nessas questões. Eu amo o planeta Terra, eu acho que Jesus
teve uma morosidade muito grande, com a permissão de Deus, para criar esse nosso planeta. Porque a gente vai vendo, né, cada cantinho, a gente descobre uma cachoeira, um riacho, uma paisagem, como o Leon Denis está descrevendo aqui. Em todo lugar tem beleza nesse planeta. Mas aqui é o ponto inicial da nossa jornada. A gente não pode ficar preso aqui, como nós não estamos. A gente precisa pensar nesses mundos como uma possibilidade da gente se melhorar, para a gente estar ali também, vivenciando isso, né? Então, assim, eu queria encerrar, né? Depois, se você quiser falar mais alguma coisa, também ainda tem um tempinho. Ela fala que, olha, o linguajar nesses mundos é uma espécie de música, né? Quando a gente vê, às vezes, grupos com esses linguajares tão ainda agressivos, né? Tão baixos, tão chulos, aí você vai pensando, nossa, é uma espécie de música, e música da boa, não é qualquer música, né? Imagina como é que deve ser gostoso de você estar num ambiente em que a forma de se comunicar é harmoniosa, é leve, é respeitosa. Só isso já deixa a gente, né, mais impulsionado a fazer essa melhora íntima, né, essa reforma íntima, para a gente também poder conhecer essas belezas, né? E eu queria trazer aqui uma passagem do Chico, nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier, que, para quem está começando na doutrina espírita, né, ele é um ponto de referência para a gente. É claro que a gente não deve seguir homens, né, porque homens, todos os homens estão em aprendizado, né, como seres humanos, mas o Chico para nós é sim uma referência, né, pela sua amorosidade, pela sua delicadeza e pelo trabalho imenso que ele deixou nas obras que ele psicografou, né? Ele veio para psicografar aí 40, 50 obras e ele psicografou mais de 450 obras. E num determinado momento, ele estava muito questionador, né? Porque ele estava psicografando obras que eram científicas, que traziam informações de outros mundos, e ele ficava pensando como deve ser, né? E ele falou, mano, eu acho que eu conseguiria psicografar melhor se eu conhecesse essas dimensões, se eu pudesse dar uma olhadinha como é que é, né? E o Emmanuel protelando, calma, Chico, tudo tem seu tempo. Aí chegou um dia que ele falou, tá bom, você quer ir, vamos junto, mas se prepare. E Emmanuel começou, olha, aqui a gente saiu da esfera terrestre, olha bem, aquele mundinho ali é o planeta Terra. Agora a gente está indo para outras dimensões, está vendo? Aqueles ali são os planetas da nossa Via Láctea, da nossa galáxia. Está vendo, Chico? Olha só. Agora, aquilo, tudo que está pequenininho ali, a nossa galáxia, agora a gente está indo para um outro mundo. E ele falou que ele foi ficando assim, foi dando nele ai, eu não sei. A gente é tão pequeno, né? E esse mundo tão vasto, tão gigantesco. Aí ele falou, Emmanuel, tá bom aqui, eu quero voltar lá para Minas para tomar meu cafezinho. Já chego, eu já entendi que ainda não é a hora de eu conhecer esses mundos. Para dizer que o universo é infinito. E depois disso tudo, tem Deus. Olha como que isso é grandioso, né? Não vamos perder mais tempo com essas coisinhas tão pequenininhas que a gente está perdendo aqui na Terra, né? E eu estou falando isso para mim, principalmente, né? Porque a gente já tem condição de estar em outros mundos mais elevados, com mais possibilidades, né?
Então, acho que depois, essa mensagem de hoje me trouxe isso para refletir, sabe? depois disso tudo que você falou aí, eu acho bom a gente encerrar, eu não vou falar mais nada, para a gente refletir, tá bom? E que a gente possa estar junto aqui na próxima quinta-feira. Isso. E a gente convida a todos que quiserem estar conosco, né? Será um prazer. É só entrar em contato aí. O nosso Instagram tá aí do lado do meu nome, né? Vou até colocar ele aqui, que a gente agora está nessa plataforma diferente, né? Aí ele aparece aí na tela agora. É o Instagram do Centro Espírita, ali tem todas as informações, todas as atividades que nós já estamos fazendo. Essa semana nós encerramos a nossa campanha de arrecadação das fraldas geriátricas da Mocidade Espírita, Eurípides Bassanufo, mas ainda dá tempo de ajudar, se você quiser, é só entrar aí no nosso Instagram que você vê lá as orientações. E em breve nós teremos aí mais novidades, né? Que o final do ano se aproxima e com ele algumas novidades também, né? Então, podemos encerrar, fazer a nossa prece? Sim, claro. Então, vamos orar, pessoal. Nós agradecemos Jesus pelos seus exemplos. Nós agradecemos Leon Denis, Allan Kardec, André Luiz, nosso querido Chico Xavier, pelas obras, ou melhor, pela codificação, pelas obras subsidiárias que essa pleiade de espíritos elaboraram com tanto carinho para o nosso aprendizado através dessa doutrina espírita abençoada. Que a Mãe Santíssima possa abençoar todos os lares representados neste estudo, as pessoas que vão assistir, e que nós, como já dito, possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo das obras do Leon Denis. Mais uma vez, agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.